A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 3, lição que tem como título Divisões na Igreja. Estamos dando prosseguimento no estudo da primeira carta aos Coríntios. As lições de jovens desse trimestre está abordando o tema da primeira carta aos Coríntios. E na lição 3, nós agora vamos iniciar nossa podcast comentando, fornecendo subsídios extras para os irmãos assim levarem para a sua sala de aula. Lição de número 3, jovens, divisões na igreja. Nesta lição agora nós vamos entrar na Carta aos Coríntios propriamente dita, ou seja, nos problemas levantados que chegaram ao conhecimento de Paulo, e Paulo agora vai começar a exortar, a admoestar os irmãos coríntios para que voltem para o primeiro amor ao qual ele tinha pregado e ensinado. E um dos primeiros problemas que vemos na igreja de Corinto, conforme 1 Coríntios 1, que é a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 ao 17, nós vamos ver o que Paulo vai trazer para os coríntios, mostrando as divisões, as facções que estavam existindo ali na igreja dos coríntios. E esse foi o primeiro problema a ser abordado, porque quando vamos ler a carta aos 1 Coríntios, nós vemos, além do partidarismo ou sectarismo, que é essas divisões, essas facções na igreja de Corinto, também Paulo vai abordar sobre imoralidade sexual na igreja de Corinto, sobre litígio entre os crentes, vai falar também sobre casamento, sobre vida conjugal, vai falar sobre comida oferecidas a ídolos, vai também falar sobre sustento econômico de ministro, vai falar sobre o tão famoso véu feminino no culto cristão, vai também abordar a desordem que havia ali em Corinto, sobre o que ocorreu durante a Santa Ceia, os abusos nos dons espirituais. Existia também uma confusão quanto à ressurreição de Cristo e a dos crentes, principalmente. E, por fim, Paulo vai encerrar a carta aos Coríntios, no capítulo 16, respondendo algumas perguntas sobre ofertas. E nesta lição de hoje nós daremos início ao que Paulo e ao que o autor da lição bíblica achou por bem trazer. E o primeiro ponto que vai ser tratado neste trimestre sobre um dos problemas que afetava a igreja de Coríntio era o sectarismo, ou seja, as facções, as divisões que existiam na igreja de Coríntio. Na aula passada nós vemos a saudação inicial que Paulo faz ao escrever sua carta aos Coríntios. Mas após essa introdução que Paulo fez com muito tato, ele vai iniciar agora uma discussão, como nós estamos falando, dos pecados deles. E Paulo agora vai tratar, em primeiro lugar, das divisões dentro da própria igreja de Corinto, ou seja, as divisões que existiam dentro da igreja, as facções, os partidos. Porque a triste notícia das divisões entre os coríntios tinha chegado a ele. Dizia que a causa principal dessas facções era o favoritismo para com certos líderes, porque as facções eles adotaram por líder alguns dos apóstolos e até o próprio Cristo. E o interessante de notar é que essas divisões, essas facções, embora eles tivessem os grupos específicos de determinada pessoa, determinado discípulo, nem os próprios discípulos sabiam de que estava acontecendo isso naquela igreja, se não chegasse a Paulo pela família de Chloe. A primeira carta aos Coríntios, Paulo explica isso de forma bem concisa, mostrando que esses conhecimentos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, fala: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contenda entre vós. Então nós sabemos identificar a fonte das informações. Então isso foi chegado ao apóstolo Paulo através da família de Chloe. E nós não sabemos muito sobre quem era essa família, mas os estudiosos falam que a família de Chloe provavelmente era uma família respeitada, era uma família comprometida com o reino. E talvez essa família de Chloe, que estava inserida na igreja de Corinto,
estivesse sofrendo, meu irmão, com a situação da igreja e por isso decide comunicar ao apóstolo o que estava acontecendo. Certamente a família de Chloe fez isto porque amava Paulo e confiava nele. Era uma família que certamente conhecia e reconhecia a autoridade apostólica. Porém, neste ponto da lição, porque essa informação foi levada ao apóstolo Paulo, não foi tipo um mexerico, nem uma fofoca, não. Porque é uma grande diferença, meu irmão, quando vai se comunicar algo de erro, comunicar algum erro à liderança da igreja, porque é pessoas que vão levar o conhecimento do ministro do evangelho, a qual está sendo liderado, a liderança, vamos falar assim, de um grupo, de um órgão, até mesmo de uma igreja, muitas pessoas vão levar conhecimento de algum erro a ele, mas não com a motivação de que venha a consertar, a que venha os seus componentes, os seus membros andar na linha, reconhecer, ser admoestado, ser fortalecido. Mas não, muitas vezes acontece o contrário do que a família de Chloe fez. Por quê? Porque há pessoas que vão sim comunicar erro à liderança da igreja, mas às vezes é por inveja e até mesmo para prejudicar alguém, desejando até o mal daquela pessoa e não o seu arrependimento. E isso não foi o que aconteceu com a família de Chloe. A família de Chloe levou a Paulo todos os conhecimentos que Paulo vem abordar na carta aos Coríntios, principalmente até o capítulo 4. É tudo que chegou a Paulo que foi levado pela família de Chloe, porque os coríntios escreveram para Paulo, para que Paulo tirasse algumas dúvidas dele quanto a alguns temas. Certamente iremos falar isso em lições posteriores. Mas até o capítulo 4 de 1 Coríntios, se não me engano, até o capítulo 4 mesmo, tudo que é tratado ali foi o que foi levado pela família de Chloe. Chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo através da família de Chloe. Então temos que ver a motivação de uma pessoa levar o erro, que está com alguma pessoa da igreja que está cometendo aquele erro e levar a liderança. Qual a motivação? A motivação, irmão, tem que ser como a família de Chloe foi. Uma motivação que leva o indivíduo ao arrependimento, não que ele venha a ser desgarrado, vamos falar assim, afastado, para que venha se prejudicar, não. Mas quando Paulo vai tratar com os coríntios, ele vai tratar primeiro, como o autor da lição fala aqui, ele vai exortar, vai trazer uma exortação, uma admoestação em prol do amor. O texto bíblico é muito claro, o apóstolo Paulo começa falando: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digais uma mesma coisa e que não haja entre vós disseções, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então o apóstolo Paulo começa, meu irmão, com muito tato. Ele não chega de forma autoritária, de forma ditatorial, não, mas ele chega de forma simples e rogando: eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a exortação de Paulo, meu irmão, em favor da união cristã, tem três aspectos nesse versículo 10. Primeiramente, ele apela que todos falem a mesma coisa. E Paulo, neste ponto aqui, está conclamando todos a harmonia, ou seja, que pensem e falem como um só corpo, ao invés de vozes diferentes. Em segundo lugar, o que é que o apóstolo Paulo fala? Que não haja entre vós divisões, ou seja, que não haja entre vós disseções. E por fim, nesse versículo 10, Paulo encerra falando: sejais inteiramente unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque para a igreja ser verdadeiramente um só corpo, minha irmã, ela deve ser unida na maneira de pensar e de agir. Todos os membros compõem um único corpo, que é o corpo místico de Cristo. E o corpo tem que andar em concordância, os seus membros têm que andar em concordância um com o outro. Porque senão fica um corpo doente. Que a mão não obedece o que a cabeça, que é Cristo, fala, faz. Uma perna quer ir, a perna direita quer ir para frente, a perna esquerda quer ir para trás. Imagine só.
É um corpo desordenado. Então, Paulo está trazendo aqui uma demonstração em prol à união. E Paulo pede que eles vivam em união. Mas não é mera harmonia, meu irmão, que se deseja. Pelo contrário, ele quer esclarecê-los acerca de várias questões que surgiram em Coríntio e das contradições em torno dessas questões. Conflitos semelhantes, meu irmão, ocorrem nas igrejas de hoje. Se o processo não for interrompido, o resultado final será facções na igreja, cujos efeitos serão altamente destrutivos. Então, as disseções, meu irmão, nós vemos essas disseções, elas prejudicam a igreja. E Paulo conhecia muito bem o modo de vida das igrejas cristãs. E uma das principais características da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, irmão, era a unidade. Porque a palavra de Deus fala em Atos que eles perseveraram nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, meu irmão. Então, Paulo sabia, ele nasceu em uma igreja que era unida. E Paulo certamente levou isso aos coríntios. Até que chega essa notícia a ele, através da família de Chloe, que em Corinto está havendo facções, está havendo partido, disseções, divisões na igreja. E é isto que estava acontecendo em Corinto, como acontece muitas vezes hoje na igreja. Porém, Paulo vem agora, meu irmão, e vai tratar de cada ponto da igreja em Corinto que estava acontecendo. Porque naquela igreja havia 4 grupos, 4 partidos, vamos falar assim. Existia o partido de Paulo, que certamente eram os gentios convertidos. Existia o grupo de Apolo, que eram as pessoas que eram atraídas mais por uma pregação eloquente, pelo conhecimento, vamos falar assim, eloquente, que trazia aquela palavra com a eloquência que aquelas pessoas se admiraram. Tinha esse grupo também que puxava a sardinha para o lado de Apolo. Entretanto, era sem Paulo saber, era sem Apolo saber. E o terceiro grupo era o grupo de Pedro, que provavelmente eram os judeus legalistas. Eram os judeus que se converteram ao cristianismo, porém eram os judeus legalistas. Talvez esse seja o grupo de Pedro. E sem Pedro saber também. E existia também o quarto e o pior grupo, que era o grupo que diziam que era o grupo de Cristo. Esse é o pior grupo, porque o grupo de Cristo é aquele grupo que certamente não estava debaixo de nenhuma autoridade. Não tinha ninguém a quem eles respeitassem. Vamos falar assim, aquele crente que fala, eu sigo a Cristo. O líder está lá ensinando, pregando a palavra de Deus, mostrando a verdade através das escrituras, mas ele não baixa a cabeça para aquele líder, baixa a cabeça no sentido de ser submisso àquele líder, ser subordinado no sentido cristão, aquela pessoa que está lhe orientando, lhe exortando, mas ele diz que ele é de Cristo. É uma pessoa obstinada, que não aceita a liderança de nenhum homem. Esse é o pior grupo, é o grupo que diz que é o grupo de Cristo. E era essas 4 facções que existia dentro da igreja de Corinto, meu irmão. Existia uma divisão interna na igreja de Corinto. Isso estava prejudicando a igreja. E o apóstolo vem e vai mostrar por que não se deve haver essa divisão dentro da igreja. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que Cristo não está dividido. E quando o apóstolo Paulo fala que Cristo não está dividindo, ele está mostrando isso, irmão. Que a divisão implica haver diferentes tipos de Cristo, como nós temos falado anteriormente. Existia um Cristo de Paulo, existia um Cristo de Apolo, existia um Cristo de Pedro, e além destes, um simples Cristo sem identificação, que era o quarto grupo. A divisão, meu irmão, é um ato absurdo, meu irmão, entre verdadeiros cristãos. Cristo é um, absolutamente um e sempre um. Por isso o apóstolo Paulo fala, meu irmão, que será que Cristo está dividido? Aí depois ele pergunta, foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo?
É outro ponto, que Cristo morreu por nós e não um homem qualquer. Paulo está perguntando: foi Paulo crucificado em favor de vós? A próxima ideia é em si, meu irmão, absurda. Por que ela é absurda? Porque a crucificação de Cristo é um ato redentor por excelência de Cristo e não de Paulo, meu irmão, nem de Pedro, nem de Apolo, mas unicamente de Cristo. E isto era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O perigo é o terceiro ponto. O autor vai comentar um pouco sobre isso, de abafar os méritos, meu irmão, da cruz de Cristo. E Paulo está combatendo isto. Não foi Paulo, meu irmão, que morreu para dar vida para nós, mas foi Cristo. Então o mérito da cruz, o mérito da salvação é de Cristo. Ele que fez, veio, morreu, se entregou a si mesmo para que tenhamos vida. E esta vida não é pouca vida, não, é uma vida com abundância, meu irmão. É uma vida de, talvez até de sofrimentos aqui na terra, de perseguições, mas em tudo isso nós temos que dar glória a Deus, porque tudo isso é para a glória de Deus, meu irmão. E a palavra de Deus é bem clara, que fala que passaremos, enquanto nesta vida nós somos peregrinos e forasteiros, como fala a primeira epístola do apóstolo Pedro, nós estaremos sujeitos a tudo isto aqui na terra. E por fim, Paulo, para encerrar este debate com os coríntios, ele fala que nós somos batizados em nome de Cristo e não no de um homem. Porque existiam as pessoas ali que certamente, as que faziam parte dos grupos ali, o de Paulo, o de Pedro, de Apolo, certamente foram as pessoas que foram batizadas por ele. E Paulo vem a falar disso na sua carta. Porém, nós sabemos, e certamente os coríntios sabiam, que não existe batismo diferente. Ou seja, esse aqui é o batismo de Paulo, o batismo de Apolo ou de Pedro. Mas sim, somente um, meu irmão, o batismo em Cristo. Paulo continua dizendo que está contente, não por ter batizado mais pessoas em Coríntio, para que a divisão não fosse ainda pior. Essa expressão, meu irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não está diminuindo de qualquer forma o valor do batismo, não. Tem-se por certo que todos os cristãos dali foram batizados. Isso eu não tenho dúvida, que todos os crentes de Corinto eram batizados em águas. Mas nós devemos ter o conhecimento, baseado no erro dos coríntios, de que os homens continuam a inventar cristos para atender seus próprios caprichos. Isso é o perigo do narcisismo. Ou seja, os homens continuam a inventar Cristo para o quê? Para atender seus próprios caprichos religiosos. Isso é um perigo. Ao invés do Cristo divino, o qual o Novo Testamento nos traz, eles inventam para si um Cristo, que para eles já não nasceram de uma virgem, não ressuscitou dentre os mortos, não é igual a Deus na sua essência. Então é isto o perigo que esse grupo de Cristo pode trazer para a igreja, meu irmão. Então nós devemos aprender que Deus escolhe e usa diferente tipo de pessoas. Isso eu não tenho dúvida. Nós aqui não estamos falando que as pessoas não sejam diferentes no modo de falar, no modo de agir. Não, a gente está falando que as pessoas não devem idolatrar um líder em detrimento de Cristo, porque todos os líderes que estão ali na igreja estão para trazer a palavra de Deus, para trazer o conhecimento que vem de Deus. Embora um com mais vamos falar assim, com mais eloquências, um fala com tonalidade de voz mais alta, outro já fala com tonalidade de voz mais baixa. Um já quando vai falar já é de uma forma de ensinamento. Então nós não estamos falando isso. Eu sei e nós sabemos que Deus escolhe e usa diferentes tipos de pessoa, meu irmão. O povo de Deus precisa dos diferentes ministérios. É a unidade do Espírito que buscamos. É a unidade do Espírito que buscamos, meu irmão.
Não a unidade puramente humana e artificial. Devemos buscar preservar e manter a unidade do espírito no vínculo da paz. Então nós devemos perceber isto e termos cuidado com essa pregação do evangelho por ostentação. A igreja de Corinto era igreja, meu irmão, que era já antes de se converterem a Cristo, certamente ela tinha isso para si, porque eles faziam parte de uma cultura grega. Embora Corinto estivesse sendo dominado naquele momento pelos romanos, pelo Império Romano, Corinto era uma cidade grega, era uma cidade abastada, por onde se passava vastas pessoas diariamente, porque ela era um porto marítimo. Era uma das 3 cidades da Grécia, por onde se passava certamente quase todas as pessoas que iam para a Grécia. E muitos navios atracavam dia e noite na cidade de Corinto. Imagine a opulência, as discussões que existiam ali. Uma cultura helenística, uma cultura grega, certamente eles prezavam por isto naquele lugar. E certamente os crentes estavam trazendo aquelas coisas de outrora, a sua velha natureza, que valorizava em excesso o conhecimento como forma de ostentação, para dentro da igreja, querendo seguir certos grupos. Mas Paulo vem combater isso, perguntando: será que Cristo está dividido? Será que foi Paulo que morreu por vós? Não, foi Cristo. Então Paulo vem a combater isso, meu irmão. Que nós possamos, meu irmão, estar atento à voz do Espírito Santo e perceber que essas divisões na igreja, elas prejudicam a unidade da comunidade, a unidade do corpo de Cristo, e tira o foco principal na missão da igreja, meu irmão. Então, que possamos perceber e crescer, sermos crentes maduros, tanto no conhecimento quanto na graça de Deus, para que a igreja venha progredir, para que a igreja venha avançar, e que nós não sejamos uma causa de impedir esse crescimento da igreja, causando divisões, facções, sectarismo no seio da igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, você que escutou essa podcast, que se alimentou da palavra de Deus, compartilhe entre seus irmãos, compartilhe entre seus alunos, compartilhe com aquelas pessoas que talvez até estejam fazendo parte de grupinhos na igreja, causando divisão, seguindo um líder em detrimento daquela pessoa que Deus estabeleceu na igreja, porque na igreja certamente sim tem líderes, mas seguimos a Cristo, porque aquele líder é o imitador de Cristo. Ele foi colocado ali para guiar Cristo. E Deus deu pastores à igreja, deu pessoas capacitadas para liderar a igreja, sim, mas não causando confusão e divisão de Cristo. Porque seja a igreja, a Assembleia, vamos falar assim, ela é uma igreja que está seguindo a Cristo. O mesmo Cristo que os crentes da Assembleia de Deus estão seguindo é o mesmo Cristo que os crentes da Igreja Batista estão seguindo. É o mesmo Cristo que talvez esteja, que talvez não, que está na quadrangular. Vamos falar assim dos ministérios gerais que existem. Exceto aqueles que ensinam ensinamentos dúbios, né? As sutilezas das filosofias vãs. Os rudimentos de Cristo. A igreja verdadeira, que prega Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa que ensina, que guia, que capacita. E estamos falando dessas igrejas. Então, todas essas igrejas que professam a Cristo, da forma a qual nós pregamos e ensinamos, fazem parte do corpo de Cristo. E embora sejam denominações diferentes, fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Isso deve se notar. Fazem parte do mesmo corpo de Cristo, meu irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Somos membros diferentes, mas um corpo é o mesmo. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar e que tenhamos a sabedoria de Deus, a qual vai ser o tema da próxima lição, para que possamos aprender cada dia mais e andar na unidade do Espírito Santo de Deus, em vínculo, na paz,
para que Cristo venha ser glorificado na nossa vida, porque é assim que Cristo é glorificado na nossa vida, quando nós amamos uns aos outros. E nisto o mundo vai reconhecer que nós somos verdadeiramente discípulos e filhos de Cristo e seguimos a Cristo. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast no seu canal EBD Fácil e Motivadora.